ocasiões. Não se trata de desconsideração pela opinião dos outros, mas de prioridade espiritual. De que me valeria sair vencedor em brilhante torneio de oratória ou numa queda de braços intelectual ou doutrinária com alguém, se eu sei que ainda trago o coração vazio de amor? Eu não preciso saber mais do que sei, se conseguir amar mais do que amo. Respondendo mais objetivamente à sua pergunta, podemos e devemos, é claro, ir morrendo aos pouquinhos, no exercício cotidiano da caridade, que combate o egoísmo, do perdão, que se nos opõe à vaidade e ao orgulho, da renúncia, que nos libera de todo e qualquer apego, da tarefa sacrificiosa, que nos disciplina os impulsos. 26. Desnecessário dizer que as conversas que tive com os demais pacientes foram semelhantes à que mantivera com Adolfo, ou seja, ninguém conservava lembranças que pudessem ser levadas em consideração de suas existências pregressas e, principalmente, distadas no mundo espiritual. É impressionante, Manuel, comentei, como nos retraímos, não temos ou não queremos ter noção do que somos, como fugimos da realidade que nós próprios engendramos. Não estou, é óbvio, censurando a quem quer que seja. Se Deus nos fez assim, certamente existem razões que desconheço para nos revelarmos tão alheios ao passado. E não se trata do passado remoto, mas do ontem. Se fosse comigo, devo admitir que também não gostaria de que tais reminiscências aflorassem, e como não dá, em nível de consciência e responsabilidade, esquecer o que é ruim, recordando só o que é bom, o melhor talvez seja mesmo passar uma borracha em tudo. Como se, a rigor, tal procedimento fosse possível. Um dia, quando menos esperamos, aparece alguém, ou se cria uma situação, aparentemente do nada, que nos coloca em inexorável encontro com o que deixamos pendente. A gente esperneia, fala que não deve coisa alguma a ninguém, todavia invisível mão nos estende a promissória a ser quitada, com juros de mora e acréscimos legais decorrentes do rolamento da dívida. Assim me pronunciando, partimos, sem esperanças, para o derradeiro paciente da lista que o antigo e renovado assistente amigo preparara. Alice, minha filha, cumprimentei a interna que estava conosco fazia quase 5 anos. Como você está simpática. Ótimo. Está de olho em alguém, não é? Ora, doutor, não me deixe envergonhada. A não ser pelo senhor, aqui não me interessaria por ninguém mais, nem pelo Manuel Roberto. Perguntei, provocativo. Só se o senhor não existisse. Realmente, não dá para comparar. Sou obrigado a admitir que você tem bom gosto. No entanto, minha filha, o senhor não quer que eu case, o senhor quer que eu trabalhe e, desde que desencarnei, não tenho tido tempo para os assuntos do coração. O romance exige tempo e poesia dos que se enamoram. Poesia até que eu posso ter, pois, de quando em quando, cometo alguns versos que me satisfazem a frustração de ter nascido psiquiatra, e não poeta, mas tempo, sinceramente. Se você me perguntar que dia é hoje, quantas horas são, se estamos perto do almoço ou do jantar, terei que perguntar a nosso amigo aqui. Eu sou um homem insone. Que exagero, doutor, eu tenho que me defender, não tenho. Mas vamos, Alice, se você estiver disposta, ao que interessa. Colaboraria comigo, respondendo a algumas questões. Aqui, ninguém é obrigado a nada, desde que, primeiro, não queira fazer o que quer. Como todo prazer. Pode perguntar. Minha filha, você está conosco. Há 4 anos e 7 meses exatos, doutor. Não sei como vim bater a porta do hospital e é só do que me lembro. Mas nem sequer começamos. Como você sabe que desejo saber de suas lembranças? O seu inconsciente já está se defendendo, antes de ser atacado, favor. Não fale complicado, que não entendo patavina. Qual é a sua religião? Bem, eu era católica, não é mais? Por quê? Por causa do senhor, de suas palestras, tornou-se, então, espírita. Ainda não. O meu problema é crer na reencarnação. Não duvido da sua palavra, mas essa história de já ter vivido e ter de viver de novo. Para mim, é complicado, só de pensar no assunto, sou tomada de aflição e de pavor. Não, eu não quero, mesmo sendo verdade, eu não quero. Alice, aflição e pavor exatamente de quê? É um sentimento que não se define. Quando o senhor fala de Jesus, de amor pelo próximo, até mesmo de intercâmbio com os mortos, tudo bem. De intercâmbio com os mortos. Com os nossos entes queridos que empreenderam a... Como é que o senhor costuma dizer? A grande viagem, você não se recorda, faça um esforço, ainda que vagamente,
de algo que a vincule a um outro cenário, a uma outra época, a diferente situação da vivenciada agora. Sinto desapontá-lo, mas não. E tem mais, eu não creio em quem fala que se recorda. Esse pessoal está pirado. Terra, mundo espiritual. Tudo é terra, doutor. Durante o dia, o sol brilha, à noite, as estrelas luzem no firmamento. Comemos, bebemos e dormimos. Se, pelo menos, eu tivesse um ponto de referência, fora ou dentro de mim. Espíritos milenares. Fomos criados por Deus, está certo. Agora, se nada ou pouco sabemos da vida, que aqui vamos saber da morte? O Espiritismo trata de uma crença, de uma bela crença religiosa consoladora, dá-nos esperança, e, afinal, quem pode viver sem esperança? Para você? Estamos na Terra. No máximo, ocorre algo com a nossa mente que não sei o que seja. O senhor é um homem muito inteligente, doutor inteligente e bom. Eu o respeito, no entanto, complete a frase. Para mim, o senhor crê naquilo que gostaria que fosse realidade. Deixei que silencioso intervalo se fizesse, olhei para o Manuel Roberto e, súbito, decidi arriscar, perguntando, Alice, você se submeteria a uma sessão de hipnose? Hipnose? É. De regressão da memória. Concordaria em participar? Com o senhor? Indagou, vacilante. Com uma pequena equipe, eu, o Manuel e a nossa modesta. Confesso que sinto certo receio. De quê? Interroguei, observando a resistência que seu inconsciente manifestava. Não sei ao certo, temo me perder de mim mesma, outra vez. O senhor se recorda da situação em que aqui cheguei, não? Afirmo-lhe que, neste sentido, não há perigo, recuaremos, ao primeiro sinal que nos advirta. Não cometeremos qualquer imprudência. Sendo o senhor a conduzir o processo, concordo. Para quando será? Amanhã mesmo, respondi, preocupado, é só o tempo de contatarmos Modesta. Peço-lhe que, a partir de agora, procure se manter relaxado e não se alimente em excesso. Tenha confiança, doutor, permita-me perguntar, o senhor já submeteu alguém a experiência semelhante? Quando me encontrava encanado, sim, uma vez ou duas, encanado. Fala com tanta convicção e naturalidade. Se o senhor estiver certo, sinceramente não sei por onde a minha cabeça andou, que de nada me recordo. Ou, talvez, não queiras se recordar? Emendei. Se a gente, não raro, deseja esquecer o ontem, neste ponto sou obrigada a concordar. Se pudesse, apagaria da memória o pesadelo que foi a minha vida, até bater as portas desta casa, que me acolheu, o esquecimento do passado, Alice, se fosse um medicamento encontrável nas farmácias, muitos, a maioria, no corpo e fora dele, o tomaria em doses elevadíssimas, tão elevadas, que é possível viessem a esquecer, inclusive, a si mesmos. Diante dos dramas que conheço, não é para menos. Aqui, no hospital, a gente ouve cada história, nada a ver com vidas anteriores, mas com o presente, é verdade. No entanto, as experiências vivenciadas não podem ser suprimidas. O mal que perpetramos não é esquecido pela consciência, a não ser quando nos dispomos a deletá-lo, em definitivo, reescrevendo a própria história. Deletá-lo? Que significa o termo? É uma palavra que aprendi recente, estou, aos poucos, mergulhando no mundo da informática. É impressionante, Alice, a correlação entre o cérebro humano e a memória do computador. Tudo fica registrado, mas, para ir até ela, necessita ser acessado, através do prévio conhecimento de uma senha. Amanhã, com a sua permissão, mexeremos nos seus arquivos mnemônicos, tomara que descubra alguma coisa. Exclamou. Ora, você diz que não acredita, acreditar, não acredito, no entanto como seria bom se fosse verdade. Muitas vidas. Somente assim, numa delas, eu teria a esperança de me casar com o senhor, brincou. A figueira, que sou eu, por ordem do senhor, está completamente seca, até as raízes. Prometo, porém, ajudá-lo a encontrar um Clark Gable, o galande e o vento levou. Ele mesmo, não quero. Eu prefiro o autor de Onde Mora o Esquecimento. Disse, referindo-se a uma de minhas obras. Quem será o maluco que nomeia um livro com um título deste? Redargui, arrancando espontâneo sorriso da paciente, de quem, em seguida, me despedi. 27. Quando saímos do quarto, Manuel me sabatinou. Doutor, o senhor está mesmo disposto a submetê-la a uma regressão?
Em nome da doutrina e no intuito de beneficiar Alice, sim. Quem sabe, avivando-lhe certos campos da memória, conseguirá, doravante, caminhar com maior lucidez. Intimamente, uma força me impele a fazê-lo, e não sou de opor resistência às intuições em que observo certa lógica. Não se preocupe, procederei com cautela. Avise Modeste e peça-lhe o obséquio de estar conosco amanhã, à noite. Manuel se afastou. Já eu, atravessando um dos pátios do hospital, fui interceptado por um dos internos, que, em delírio, me abordou. Doutor. Doutor. Eu não sou eu. Quero o meu uniforme de volta. Jogaram-me aqui, neste depósito de gente perturbada. Deixe-me sair. Quem é o comandante? Quero falar com ele, e Jesus Cristo, meu filho, respondi, pousando-lhe destra espalmada sobre a cabeça. Quero, então, que ele me libere. Interceda, doutor, interceda por mim. Eu não fiz nada, só ordenei que atirassem. Cumpri o meu papel. Doutor, que corpo estranho é este? Quem me pôs nesta camisa de força de carne e osso? Quero sair. Quero sair. Você sairá. Tenha calma, calma. O tempo não passa. Escuto o dia inteiro uma voz que parece ser a minha, dizendo, preparar, apontar, fogo. Dezenas tombam no paredão. Eu não disparei uma única vez. Homens e mulheres, amordaçados, caem uns sobre os outros. Onde estou? É um hospital do exército. Devolvo o meu uniforme. Eu sou major. O senhor quer me ver passar a tropa em revista? E saiu, punhos fechados, passos cadenciados e cabeça erguida, olhando para o vazio à sua direita, como se estivesse desfilando diante de soldados perfilados. Em alguns, nada, em outros, tudo, monologuei, estabelecendo paralelos entre os que, praticamente, são forçados a se lembrar do passado e os que se opõem a tais reminiscências. Quando estava prestes a concluir minha incursão pelo pátio destinado aos pacientes do sexo masculino, um jovem veio ao meu encontro, com a mão estendida. Uma esmola, pelo amor de Deus. Ainda não comi nada hoje. Estou com fome. Uma esmola, doutor, uma moedinha. Verificando o nome escrito no bolso do roupão que vestia, disse-lhe, Leandro, meu filho, o meu nome é mesmo Leandro, prefiro que me chamem assim e não Leocádio. Eu não sou Leocádio. Este povo fica abusando de mim, este povo, quem? Perguntei, penalizado, ante o jovem epiléptico que, em uma de suas crises, se jogara sob as rodas de um caminhão. Aqueles negros, doutor, que trabalhavam para o coronel Juca, meu patrão. Não obedeciam, tronco e chicote. Estou certo ou errado? Eu mesmo fazia questão de surrá-los naqueles dorsos fortes reluzentes ao sol, retalhados pela minha vergasta. Sangravam até a morte, falou, rilhando os dentes, como se estivesse a fazê-lo naquele exato instante. Leandro, você sabe onde agora se encontra? Questionei, procurando acalmá-lo. Ora, onde estou? Eu nunca saí de lá. Estou aqui, doente, dizem que é tifo. Assim que melhorar, voltarei. O coronel Juca está pagando todas as minhas despesas, não está? De repente, começou a gritar, se afastando, não. Não. Estão me enrolando num lençol e enterrando num buraco, rente à barranca do rio. Socorro. Socorro. Leandro havia, desde quase 100 anos atrás, sido Leocádio, implacável feitor de escravos. Desencarnara vítima de tifo e, no além, caindo nas garras de muitas de suas vítimas, fora submetido a longo período de torturas e sevícias. Em decorrência de tal situação, o processo obsessivo, conjugando-se a terríveis dramas de consciência, desencadeou a epilepsia, que, desde a mais tenra idade, o obrigara a contorcer-se, qual estivesse sendo espancado invisível pelourinho. Com pouco menos de 30 de idade, mendigo nas ruas de Belo Horizonte, atirou-se sob as rodas de pesado veículo, que lhe esmagou o crânio. Dividido entre Leocádio e Leandro, vivia a fugir de si mesmo, atormentado pelo remorso que Guerra Junqueiro, grande vate lusitano, define como caçador de feras. Em que personalidade, afinal, aquele espírito encontraria refúgio? Em tais circunstâncias, como se recordar do período de intercorrência entre uma encarnação e outra? As experiências no corpo lhe haviam sido marcantes demais. De volta ao mundo espiritual, não se apercebia do fato e, provavelmente, em breve, seria localizado em nova existência física, como um doente que necessitasse ser isolado em quarentena. Para a consciência ferida e atormentada,
Não há melhor remédio de cicatrização e equilíbrio que o esquecimento na carne. Neste outro lado da vida, para o espírito culpado a realidade se assemelha a pesadelo que não se interrompe. No corpo, o espírito, pelo menos, conta com a possibilidade de entorpecimento temporário, o que lhe faculta adormecer e sonhar. Observando Leocádio, Leandro, a distanciar-se, gesticulando a esmo, sobre a soleira da porta em que me posicionara, deixei que o meu pensamento oscilasse entre outras inúmeras interrogações. Meu Deus, qual tem sido a trajetória desse irmão infeliz, ao longo do tempo? Onde e com quem terá vivido? Que influências recebeu? Será que, alguma vez, teve pais que o amassem? Em que ponto se desgarrou do grupo familiar? Ensinaram-no a crer em Deus? Quantas vezes, com certeza, repetiu experiências de caráter negativo que tanto lhe complicaram o destino? Que ósculo materno fará sentir-se querido, tendo início, assim, o seu reerguimento moral? Que espírito abnegado aceitará recebê-lo, para que tenha oportunidade de assimilar outras influências? De quantas vidas necessitará para redimir-se perante seus algozes? Os meus olhos, contemplando-lhe o vulto, encheram-se de lágrimas e, naquele instante, reconhecendo quanto me competia trabalhar no possível despertamento espiritual dos integrantes do rebanho que o Senhor me concedera aos cuidados, abençoei-o. Deus há de compadecer-se de você, meu pobre irmão. Falando sozinho, doutor? Perguntou meu amigo que me fazia uma visita surpresa. Alceu, exclamei. Não é possível, sou eu mesmo, doutor, um tanto desencanado, mas sou eu. Que alegria, professor. Que bom revê-lo, eu é que já andava saudoso. Deixemos de formalidades. Diante da imensidão da vida, professor de que e de quem? Meu, pelo menos. Sim, você e o Fausto de Vito, de português e outras coisas mais. Sinceramente, não sei como vocês davam jeito naqueles meus arrazoados para a flama espírita. Mas, conte-me, como vão indo as coisas? Vim vê-lo despedir-me. Despedir-se. Está viajando. De volta à terra, doutor, tão cedo. Agosto de 1962. 44 anos. O senhor sabe. Preciso voltar. Você me parece em ótimo estado, cuido-me, pelo menos por fora, por dentro, as coisas precisam sossegar ainda. Tenho que trabalhar dobrado Não adianta ficar adiando. Esperar o quê? Temos que enfrentar, vamos enfrentar, e, depois, renascerei em um lar espírita. As minhas chances de êxito são consideráveis. Sinceramente, estou sem palavras. Você desaparece e, quando volta? Se for por falta de lugar, precisamos de você aqui. Ouvi dizer que as coisas por lá estão fervendo. O companheiro sorriu e comentou, sempre o mesmo combatente, pernas atrôpegas, braços arriados, mas estamos aí para o que der e vier. Alceu, você tem muito em seu favor, as crianças e os jovens que educou, o seu testemunho de fé, a consciência não concorda muito não. Resumindo, fiquei devendo. Desta vez, casar-me-ei, mas não terei filhos, só adotivos, e professor de novo? E, ainda por cima, médium de incorporação. Que coragem a sua! Meu Deus! Professor, casado, filhos adotivos e médium de incorporação. Você está querendo resgatar tudo de uma vez? Só me falta dizer que, sim, terei 2 pequenos defeitos físicos, insignificantes, mas essenciais à minha reeducação. Alceu, você me intimida. Eu não dou conta disso. Admiro a sua fibra, conto com o seu auxílio. Por favor, não me esqueça. Amigos fornecerão ao senhor notícias do meu paradeiro. Estou confiante e determinado. Para quando será? Daqui a 30 dias, aproximadamente. 28. Alceu, continuei argumentando, enquanto seguíamos por extenso corredor conducente ao refeitório. Você é um homem de coragem, prestes a voltar, com esse entusiasmo e esse sorriso. Ainda mais nas circunstâncias em que me diz que se dará a sua nova aparição no mundo. Que pequenos defeitos físicos serão? Um externo, outro interno. Terei uma perna um pouco menor, o que me retirará, em parte, qualquer atrativo de ordem física, o interno. Um problema intestinal crônico, que, desde menino, me ocasionará desconforto. Defesas interessantes, concordei. Um mapa kármico que, caso saiba utilizar. Eu, quando voltar como você, daqui a uns 300 anos, não antes disso,
Vou precisar me imunizar contra tudo que seja derivado do fumo. Espero que, até lá, as indústrias de cigarros e charutos tenham todas quebrado. Uma praga qualquer há de acometer as plantações, doutor. Pelo que estou informado, em breve há de aparecer o cigarro sintético. Se assim, o negócio é renascer sem pulmões. Aliás, aqui entre nós, certas sequelas persistem em meu corpo espiritual. Consultei um especialista, e ele me disse que, caso resolva reencarnar, necessitarei antes de rigoroso tratamento preventivo contra o câncer. Acomodamo-nos em duas confortáveis poltronas e demos sequência ao papo. Ao seu, perguntei a perna menor. Você solicitou tal providência? Solicitei e obtive, doutor, graças a pequeno mérito acumulado na condição de servidor espírita. Fiz um requerimento, protocolei-o, explicando, tão detalhadamente quanto possível, os motivos de minha petição. E a inflamação crônica e dolorida nos intestinos? Eu já tinha, não é? O senhor se lembra de minhas queixas? Sim, é verdade, cheguei a prescrever para você algumas vezes. Agora, me recordo. Os sintomas abdominais nunca desapareceram. Não, nem depois de morto, e tem gente que acha que o corpo espia todas as mazelas do espírito. Ah, se assim fosse. A gente pediria logo para nascer com uma grande protuberância. Pronto, o estresse desencadeado pelos meus movimentos difíceis e certa angústia, até que aprenda a lidar com a limitação irreversível, agravará. Como é o nome, doutor? Atualmente, síndrome do intestino irritável, em termos de sigla, SI, que, aliás, acomete milhões de pessoas em todo o mundo. A natureza é sábia. Tem a ver com hábito alimentar, emoção, psicologia. O homem padece, fisicamente, a deseducação do espírito. É impressionante, como o corpo nos é reflexo da mente, um pálido reflexo, ao seu. A misericórdia divina interfere. Você imaginou se o corpo físico, no ventre materno, se formasse a partir de nossos pensamentos mais recônditos? A humanidade quase que só se constituiria de aberrações. Aliás, o corpo humano, em face da essência do ser, é uma aberração. Somos parentes, próximos, do Australopithecus. A única diferença é que a queixada evoluiu e a testa se projetou. Em muitos, inclusive, o rabo ainda aparece, o mesmo Dr. Inácio Ferreira irreverente de sempre. Sinceramente, eu não sei em que o senhor pode mudar para melhor, ao seu. Não me ironize, não tome o meu emprego, a concorrência está grande. Eu sou palhaço porque sou, tem gente, sem talento para palhaço, que força dividir o picadeiro comigo. Por que não trabalham de trapezistas, de malabaristas? O circo é tão grande. O amigo se descontraiu e, aproveitando o ensejo, indaguei, a paralisia infantil está praticamente erradicada no Brasil. Que problema o acometerá na perna? A causa será neurológica, a perna direita sofrerá uma atrofia, não acompanhará o desenvolvimento da outra, e qual será o fator desencadeante? Nada a saber, o senhor seja uma queda com a cabeça nem indaguei a respeito, melhor não acha? Presinto que, talvez, para trás, em que baterei forte chão. Pressente. Estranhamente, chego a visualizar o incidente, você o visualiza? Como? Vejo-me criança, esperneando e caindo dos braços da babá. É só o que vejo Sinto. Sente. Todas as vezes em que visualizo o quadro, sim, dói-me bem aqui, doutor, respondeu, levando a mão à altura do occipital, ao lado esquerdo. Os nossos dramas de consciência, no intenso desejo de reparar os equívocos que cometemos, acionam mecanismos mentais desencadeando as provas que nos oferecem oportunidade para tanto. É deste modo que se verifica o cumprimento da lei. Não há necessidade de que ninguém nos puna, arbitrando as dificuldades que, na maioria das vezes, atribuímos ao acaso. Quando as defesas do inconsciente cedem, o próprio inconsciente lavra, em nosso favor, as sentenças de correção nas atitudes em que nos consideramos culpados. Quem, por exemplo, deve ser alvejado por uma bala perdida? Interessante, doutor. Explique-me. O projétil disparado a esmo é como que magneticamente atraído por aquela pessoa, em cujo organismo deve se alojar, provocando seu súbito desenlace ou sequelas físicas que se lhe constituirão em karma por longo tempo. Pode, no entanto, ocorrer o imprevisível. Ou seja, alguém ser atingido, literalmente, de maneira acidental ou aleatória. Pode, porém, quando acontece, o óbito,
em grande número de vezes, não se verifica. Tudo, é claro, há de depender do grau de comprometimento do espírito com a vida. Espíritos comuns estão sujeitos às circunstâncias comuns de um mundo de provas e expiações. Viver, pois, na Terra, exige cautela e prudência. A vida no corpo de carne, para a imensa maioria, equivale a travessa de estreito desfiladeiro, repleto de perigos a cada passo. Objetivando melhor elucidar a delicada questão, solicitei ao amigo que me permitisse recorrer a uma das questões do Livro dos Espíritos, quando o codificador pergunta aos sábios instrutores, 859-A. Há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade dos espíritos não pode conjurar? Sim, mas que tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste, ao fazer a tua escolha. Não acrediteis, porém, que tudo o que acontece esteja escrito como se diz. Um acontecimento é quase sempre a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de tua livre vontade, de tal maneira que, se não tivesses praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. Se queimas o dedo, isso não é nada, senão a consequência de tua imprudência e da condição da matéria. Somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir em tua evolução moral, é que são previstos por Deus, porque são úteis à tua purificação e à tua instrução. Vejamos se entendi, redarguiu ao seu, alguém que tropeça e fratura a perna. Falta de cuidado. Mas, se além de fraturar a perna, permanece coxo para o resto da vida. Considere duas possibilidades. A. A fratura como pretexto para sua prova, ou expiação. B. Levando em consideração o montante de nossos débitos, qualquer revés que venhamos a sofrer, mesmo não estando, ipsis literis, programado, serve-nos para amortizar a dívida. Nenhuma experiência é inútil, e, a rigor, nada nos sucede à revelia das leis que nos governam. O negócio, então, em um orbe de provas e expiações, é gerar o maior número possível de efeitos positivos, para que eles se nos transformem em couraça de proteção. O efeito que se gera a partir de uma ação positiva é vacina, imunizando o espírito contra os agentes agressores oportunistas. Quando a criança nasce, é vacina contra poliomielite, sarampo, enfim, todo aquele arsenal médico disponível no combate às afecções que lhe podem comprometer a saúde, difteria, tétano, etc. Durante a sua existência, é necessário que certas doses sejam reforçadas, pois a verdadeira medicina procura trabalhar no campo da profilaxia. Ora, o espírito, igualmente, carece de proteger-se contra as possíveis agressões do meio externo. Que, na verdade, lhe reflete o estado íntimo, não é? Antes de o homem começar a habitar a terra, a natureza era um reflexo da mente do Criador. Quando, porém, o Homo erectus principiou a atuar no meio ambiente, em sua condição de co-criador, tudo foi, gradativamente, sendo modificado, infelizmente, até o presente momento, raramente para o melhor. Tanto é que, se o homem quiser saber da integridade de sua vida mental, basta-lhe analisar as suas condições de vida em torno, em casa, no ambiente de trabalho, na sociedade. 29. Despedi-me de Alceu com afetuoso abraço. Emocionado, o valoroso companheiro, antes de sair pelo portão central da instituição, próximo ao qual eu o acompanhara, virando-se, acenou-me em adeus. Olhei para cima, escutando o ribombar de um trovão, prometendo borrasca. Chuva torrencial no além-túmulo, murmurei, fugindo à ventania que começava a soprar, mais uma para os nossos irmãos da terra digerirem. Adentrei o meu gabinete de trabalho e, ainda sob a forte impressão do encontro com o velho amigo, experimentei íntima necessidade de orar, registrando em diminuto pedaço de papel a minha súplica. Senhor, comecei, ouvindo o barulho do aguaceiro que desabava lá fora, tu sabes quanto tenho pelejado ultimamente, quanto, mestre, tenho me esforçado, no intuito de servir-te, sendo útil aos meus irmãos na carne. Dentro de meus insignificantes recursos, tenho feito o que posso, mas ainda é tão pouco, Senhor. Por vezes, ou melhor, inúmeras vezes, sinto que me faleçam possibilidades para cometimento de tamanha envergadura. Quem sou, afinal, para ousar o que eu ouso na atividade do intercâmbio mediúnico, mais por atrevimento de minha parte, do que propriamente por capacidade e mérito, que reconheço não possuir. Se não me amparares, Senhor, receio comprometer a obra que nos é tão cara. Não me deixes. Venha, através de teus prepostos, em meu auxílio, inspirando-me a palavra e atitude. Sem ti,
Eu me encontro sem caminho. És tudo a quanto aspiro em meu espírito, embora, inclusive, me envergonhe de contemplar-te a face excelsa. Se, hoje mesmo, me surgisses diante dos olhos, eu não te fitaria a divina luz, encolhendo-me no ponto mais obscuro que encontrasse, na esperança de que não me enxergasses em indigência notória. Espero, sempre, em tua misericórdia e, por acreditar em teu infinito amor, é que me animo a prosseguir no embate que me consome quase todas as forças, aquelas, Senhor, que me restam, por não tê-las desperdiçado em vão com quimeras e ilusões. Não me consintas qualquer retrocesso, para que, uma vez mais, malbarate o tempo e menospreze a oportunidade de redenção com que me acenas, nas bênçãos da doutrina que te restaura o Evangelho no mundo. Aniquila em mim os interesses de ordem inferior, até mesmo aqueles que não consigo detectar, por se confundirem comigo na imperfeição em que me vejo. Desintegra, Senhor, os traços de orgulho e vaidade que fazem com que a minha vontade prevaleça sobre a tua. Peço-te e autorizo-te a fazê-lo, mesmo que a revolta se me assume ao coração e eu blasfeme contra ti. Se quiseres, ordena, e ainda hoje me submeterei aos teus desígnios, exausto que já me encontro de sucessivos equívocos e quedas que me desalentam o espírito recalcitrante e insubmisso. Não me permitas, pois, excessiva liberdade de ação, antecipando-me nas decisões pessoais que, efetivamente, não sei tomar. Corrija-me, nem que seja através de circunstâncias desagradáveis, mas não te ausentes de mim. Auxilia-me a renunciar a todo projeto que não seja teu, a todo caminho que não seja o que me apontas, a toda intenção que, em mim, não seja genuinamente tua. Desejo que saibas, Senhor, que, sem ti, a minha vida carece de sentido, e a última coisa que, conscientemente, seria capaz de fazer é magoar-te o magnânimo coração. Todavia o que há de ser, frágil como sou, se não me estenderes a tua mão salvadora, arrebatando-me ao precipício do mal, que me atrai-se e me escancará os pés invigilantes. Sê, mestre amado, comigo, hoje e para sempre. Quando soltei a caneta sobre o papel, claridade singular, teria sido reflexo de algum relâmpago na tempestade? Fez-se em meu recinto de trabalho e, por instantes, tive a impressão de que a minha pobre oração, no exato momento em que concluíra, obtivera a indizível resposta do alto. Durante vários minutos, fiquei a cismar, tentando controlar as lágrimas que não conseguia conter. O Senhor sabia, como sabe, o que se passa em meu coração, e, por ele, único e tão somente por ele, estava disposto a continuar, sorvendo, a derradeira gota, a minha solitária taça de fel. Quando, por fim, me controlei, aproximei-me da janela, espiando, pela vidraça, a chuva, que amainava, deixando o firmamento, que, em contraste com o sol da tarde, mostrava revérberos de lindos matizes. Andorinhas azuis, esvoaçantes, efetuavam acrobacias, qual se assim, no altar da natureza, prestassem a sua homenagem ao Criador. Como são belas as tardes no mundo espiritual, indescritíveis poentes de luz que nos infundem reverência ao espírito. Daí a minutos, descerrando a ampla janela que me permitia observar o horizonte, respirei a longos haustos a brisa que, sucedendo o vendaval, carreava do campo a fragrância das flores e das árvores molhadas. Coisas tão simples de se perceber e, no entanto, os homens, em maioria, mesmo depois de mortos, continuam insensíveis a elas, como se não fossem uma prova eloquente da existência de Deus. Eu estava convicto de que, embora pisando a mesma terra, praticamente sob os meus pés, a humanidade encarnada se agitava, no interior do orbe, em disputas infindáveis, com raras exceções, incapaz de cogitar de futuro mais transcendente para si, além das expectativas que lhe merdeiam a jornada do berço ao túmulo. Absorto em tais reflexões, leve batida na porta me trouxe de volta a realidade em torno. Modesta, exclamei, enquanto atendia. Inácio, mas que chuva belíssima! Estou com os pés encharcados, disse, preocupada em não molhar o tapete. Não diga tal heresia, gracejei, estendendo-lhe uma toalha descartável. Espírito tomar chuva, é o fim da picada. Você quer que o pessoal lá embaixo continue me malhando, não é? É simples, não escreva isso. Deixe-os pensar que somos feitos de plástico ou qualquer outro material impermeável ao frio e ao calor. Escrevo, respondi. Então, aguente e não se queixe. Aguentar, eu aguento, agora, não me queixar, eu me queixo. Desejo, Modesta, que algum médium se lhe disponibilize,
para que você possa escrever as suas impressões de além-túmulo. É praga. Anti-indagação tão espontânea, copiando os nossos antigos diálogos na Terra, quando, como dois irmãos, nos punhamos a arreliar, por bagatela, explodimos em sorrisos. Não. Não é, respondi, controlando-me a custo, mas é quase. Nova crise de risadas nos fez sacolejar em uníssono, fazendo Modesta, sempre uma dama, procurar se controlar nos excessos com que eu, definitivamente, não me preocupara. Fazia muito tempo que eu não ria tanto assim. Se lhe faz bem, sorria mais, Inácio. O pessoal vai nos achar dois debochados, eu e você, sem decoro nenhum. Ora, você precisa fazer jus à condição de espírito leviano e zombeteiro que lhe deram. Onde é que já se viu de Maria Modesto cravo as gargalhadas com o doutor Inácio? Falei, impostando a voz à la maniere do professor Fausto de Vito, meu dileto amigo, quando se mete, como eu, a fazer comédia e a contar anedotas até bem comportadas. Isto, Inácio, se não, alto lá. Que esse palavreado é comigo, se não disserem que nos embebedamos na vida espiritual e estamos aprontando arruaças, escrachando com a mediunidade, coisa e tal, essa coisa e tal. Fica por conta da maledicência de cada um, que também não vamos entregar tudo mastigado. Deixemos o pessoal secretar o seu próprio veneno. Modesta me fitou de maneira maternal e estendeu a destra sobre a mesa, segurando a minha, transmitindo-me apoio e conforto. Inácio, disse-me com enternecimento, você é o filho que toda mãe gostaria de ter, o irmão que, com certeza, todo irmão pede ao papai do céu, o amigo que todo amigo espera, um dia, encontrar. Não deixe, nunca, de ser o que você é. Ainda que o quisesse, eu não conseguiria. Não. Agora é sério. Continue assim, simples e espontâneo, como você sempre foi e é, despojado de vaidades e ambições. Eu sou testemunha de sua grandeza de coração, da sabedoria que você disfarça com as suas brincadeiras, todas construtivas. Modesta, não me desconcerte, ouça apenas. Eu prefiro que me xinguem. Se existe alguma coisa para a qual eu não tenho jeito, é elogio. Mais do que ninguém, eu sei que você está sendo sincero. Às vezes, me pergunto se não será um defeito, travestido, em mim, de virtude. Não pense dessa maneira, Inácio. Raros são os espíritos com a transparência de seus sentimentos e, por que não dizer, com a sua coragem. Não vou levar em conta nada do que você está me dizendo, Modesta, é. Vamos ao que interessa, antes que o meu ego, inflado, estoure. Participará conosco da experiência a que Alice será submetida? Perguntei, mudando o rumo da conversa. 30. E claro que sim, respondeu a companheira. Estou aqui para isso. Entenda, não é por mera curiosidade. Não sou favorável à regressão de memória indiscriminada. Penso que poderemos auxiliá-la. Alice me parece suficientemente receptiva à hipnose, e, depois, justamente por nada se lembrar relacionado ao próprio passado, não corremos o risco de mistificação. Você a interrogou? Sim, trata-se de um espírito no alvorecer de suas faculdades, não fanatizado por esta ou aquela ideia religiosa. Se conseguirmos induzi-la ao sono hipnótico, poderá nos transmitir valiosas informações. Desculpe-me se a incomodo, Modesta, sei de seus inúmeros afazeres, mas a sua presença lhe dará confiança e cooperação. Não estou interessado na vida anterior dela na Terra, pretendo concentrar-me em suas possíveis reminiscências relacionadas com o tempo de intercorrência entre uma e outra encarnação. De seu período de permanência no mundo espiritual. Exatamente, é o ponto que mais me intriga. Quase todos, os que cremos na reencarnação, a ela nos referimos com certa naturalidade, especulando quanto à personagem que teremos animado no pretérito, porém pouco ou nada nos interessamos pelo significativo estágio efetuado nas dimensões espirituais. Ora, que é feito desse tempo? O período de estada do espírito no além, em muitos casos, chega a ser maior do que aquele em que passa encarnado. O espírito troca de corpo, de meio ambiente, etc., mas não troca de cérebro. Em alguma de suas circunvoluções, as experiências vivenciadas na condição de desencarnado hão de estar registradas. Você não acha? A sua observação é mais do que válida, principalmente, Inácio, se levarmos em conta que, para a maioria, a vida neste outro lado não sofre alterações de vulto. O diálogo prosseguia interessante nesta linha de raciocínios, quando, fazendo-se anunciar, Manuel Roberto nos informou que tudo se encontrava preparado,
com a paciente nos aguardando na sala em que procederíamos à experiência. Então, vamos, disse, e que Deus nos ajude. Alice, trajando um longo roupão, saudou-nos, tímida, de confortável poltrona que lhe facilitaria o relaxamento. Filha, não tenha qualquer receio, encorajei-a. Ao menor sinal de desconforto psíquico para você, além dos naturalmente previsíveis, nós a traremos de volta. Relaxe e confie. Pedindo a Manuel que diminuísse a luz, deixando o ambiente em penumbra, solicitei à modesta o concurso de pequena prece em seu habitual tom de voz. Em seguida, sentando-me em uma cadeira, colocada rente à poltrona, procurei, com as mãos, magnetizá-la, dispensando qualquer objeto de indução hipnótica visual. Alice, relaxe ainda mais e procure retroceder no tempo. Sinta-se flutuando, leve como uma pluma. Solte-se, como um pássaro voando para fora da gaiola. Viaje nas asas de sua própria mente, deixando-se conduzir por ela. A paciente, para minha surpresa, ante a complacência e a solicitude que demonstrou, adormeceu rápido e suspirou profundamente. Impossível maior silêncio no recinto. Avance um pouco mais, Alice. Não tenha medo. Procure encontrar a si mesma. Observe ao seu derredor. Com certeza, a paisagem é outra. Procure-se entre a névoa. Em algum lugar, você deverá estar. De repente, contraindo-se, quase a transfigurar-se, a paciente começou a efetuar movimentos de pêndulo com o corpo. Acalme-se, apressei-me em dizer-lhe. Onde é que você está? Descreva-nos o que vê. Não se aflija. Trata-se de uma viagem no tempo, nada mais do que isto. Estamos ao seu lado. Busque, sem receio, a sua identidade pretérita, em favor da memória integral. Vejo, narrou com a voz entrecortada um barco sobre as águas do mar. Não, não é um barco, é uma jangada. O vento é forte e não consigo controlá-la. Estou sozinha. Sim, aquela lá sou eu. Há uma transposição de identidade, e ele. Eu sou ela, e ela sou eu. Coisa estranha. A jangada parece que vai se partir em duas, seguro-me como posso. Dentro da minha cabeça não existe nada, apenas o medo de morrer afogada. Não vejo praia, nem outro barco por perto, só a imensidão do oceano é. O firmamento em fúria. Meu Deus! Como você se vê, Alice? Cabelos negros e crespos, cortados na nuca. Estatura menor. Mulher valente. Pesco sozinha. Qual a sua idade aproximada? Não tenho 30. Sei que aparento menos idade da que realmente tenho, quase uma menina. Franzina, mas sei lidar com cordas e com redes. Aí. A jangada, nada lhe acontecerá. Fale, a jangada se desfez. Tento nadar, no entanto as ondas estão bravias demais, um pedaço de madeira bate na minha cabeça. Socorro, acalme-se. Nada lhe sucederá. É importante, Alice, que você saiba de você. Alice. Eu não me chamo Alice. O meu nome é Maria do Rosário. Estou perdendo as forças e afundando. Não escuto mais nada, a não ser a pressão das águas em meus ouvidos. Nenhuma dor? Não, nenhuma. Estou com sono, muito sono, não adormeça ainda, pedi-lhe. O vai-vem das ondas do mar, agora calmo, me embala. A tempestade se foi. Que houve? Será isto morrer? Apenas e tão somente isto, Alice. Repare, o seu corpo está imóvel, ao sabor das ondas, sobre as quais flutua de bruços. Mas o seu pensamento, que é o seu verdadeiro eu, permanece ativo, sim, embora esteja com muito sono. Quem me resgatará? É uma região de tubarões, a você, coisa alguma eles poderão fazer. Meu Deus, eu não quero mais me ver. Estou deformada tão depressa. Quantas horas são? Não tenho a menor noção de tempo. Esperem, estou saindo. Uma pessoa exatamente igual a mim, igual a Maria do Rosário. Está saindo, pairando sobre as águas. Olho com desdém o que ficou, ou seja, aquele corpo que não sou eu. Para onde vou, meu Deus? Para onde vou? Tranquilize-se, minha filha, solicitei. Respire com tranquilidade, tenha calma. Estamos aqui, com você. Eu vejo que sou eu, no entanto. Ela não sabe. Maria do Rosário não sabe? Não sabe. Ela está perdida, desorientada. Percebe alguém mais? Não, ninguém, apenas o mar,
Aquele corpo boiando, depois de ter afundado, e ela, que sou eu? Que é isto, afinal? Estarei viva ou morta? Para onde vou? Subo. Para onde vou? Tenho a impressão de que, fale, Alice, fale. É outro oceano, exatamente igual, porém de águas mais azuis e mais calmas. As ondas me empurram para a praia, e eu me deixo levar. Que sensação estranha. Aquilo que era meu corpo desapareceu. As ondas como que, gentilmente, me depositam na areia. Ah, que sono invencível. Vou dormir. A paciente, tombando a cabeça para o lado oposto onde eu me posicionara, começa a ressonar. Por instantes, confesso-lhes, sinto-me sem ação para o próximo passo. Ela regredirá a uma vida anterior, o que não era, exatamente, o objeto de meus estudos. Erguendo a mão, Modesta recomendou-me esperar um pouco. 10 minutos se passaram, e Alice, devagar, foi refletindo serenidade no semblante, com a pulsação voltando à normalidade. Quando quis intervir, a companheira pediu-me mais 10 minutos, o que considerei razoável. Deixemo-la, Inácio, descansar mais, sussurrou, como se estivesse intuindo o que haveria de acontecer. Ao fim de exatos 20 minutos, a paciente, dando sinais de despertamento, começou a bocejar e, então, Modesta concordou com a retomada do diálogo que fora interrompido. Alice. Alice, chamei-a, enquanto, auxiliado por Manuel Roberto, voltava a magnetizá-la. Converse comigo. Sente-se mais segura. Onde você está? Pode descrever a paisagem? Estou. Melhor. Quanto tempo se passou? Você não sabe? Não. Não sei. Talvez uns 20 anos. Que é que você estava fazendo? Dormindo e, por vezes, sonhando. Sonhando com o quê? Perguntei, intrigado. Com a praia, com o sol, com o mar. Sonho ou realidade? Não sei. Parecia tão nítido. 31. Não via e não conversava com ninguém? Indaguei, procurando obter informações mais precisas. Ouvia vozes, que é que elas lhe diziam? Não me lembro. Eu as esquecia quase de imediato. Alice, enfatizei, você, na personalidade de Maria do Rosário, a jangadeira, que animou na vida anterior, estava no mundo espiritual. Mundo espiritual? Acho que não, pois não era céu, nem era inferno. Não sofria, nem era feliz, apenas existia, observou a existência de casas, construções. Sonhei com várias casinhas à beira da praia, moradas de pescadores. Eu entrava e saía de muitas delas. Tinha sede e fome. Às vezes, comia e bebia, às vezes, como tio sei dizer, às vezes, eu apenas cheirava. Segundo o Dr. Nubor Fakure, na obra já citada anteriormente, o cérebro e a mente, o réptil que se arrasta no chão é um mamífero que especula com as narinas privilegia o fato na identificação do alimento. Alice se revelava um espírito, digamos, de evolução um tanto tardia, com reduzida capacidade de natureza intelectual, e se satisfazia. Sim, aliás, eu nunca fui de comer muito, mesmo porque o alimento me era escasso. Você se situava acima ou abaixo das nuvens? Abaixo, quase rente ao chão, todavia planava. Lembra-se mais de alguma coisa marcante? Houve um dia em que me senti mais fortemente atraída. Ah, eu iria renascer. Fiz o caminho de volta. Senti-me pequenina, quase do tamanho de um grão de areia. Fui caindo. Um bem-estar indizível tomou conta de mim. Um berço líquido. Olhei significativamente para Modesta e Manuel Roberto, compreendendo que a paciente se referia às condições intrauterinas. Que bom. Estou feliz. Vou ser menina outra vez. Terei mamãe e papai. Você reencarnou? Renasci. Voltei no tempo Me adiantei a ele. Como assim? Como? Não sei explicar. Ah! Que aconchegante, Deus é bom. Você escolheu? Escolheram para mim. Quem escolheu? As mãos que me conduziram. E depois? Não sou mais Maria do Rosário, quer dizer, sou e não sou. Os meus cabelos negros e crespos agora são aloirados e longos. Chamo-me Alice. Gosto do nome. Não convinha que a paciente permanecesse sob hipnose por mais tempo. Considerando que, naquela oportunidade, não me seriam possíveis maiores informações, dei início à operação que a subtrairia ao estado de transe, o qual durará 1h15 aproximadamente. Alice, agora você despertará em paz,
na mesma paz que está experimentando, acordará sem sobressaltos. Você nasceu, cresceu está aqui, de novo, está aqui, entre nós. A vida não cessa, minha filha. A morte é uma palavra inadequada para explicar fenômenos comuns. Não tenha medo. Venha, venha caminhando em nossa direção. Abre os olhos, descerre-os lentamente, identificando o ambiente. Com as pálpebras trêmulas e a pulsação um tanto acelerada, a paciente recobrou a lucidez, chamando-me pelo nome. Doutor Inácio. É o senhor? Sou eu, minha filha. Tranquilize-se. Estamos aqui, eu, Modesta e Manuel Roberto. Impressionante, eu viajei, doutor. Que coisa. Nunca imaginei que fosse possível. Devagar, Alice. Devagar. Corra os olhos pela sala, respire pausadamente, sinta o seu corpo. Meu corpo? Perguntou com leve sorriso. Minha forma atual, o senhor quer dizer? Que seja, concordei, detectando efeitos benéficos para ela. Obrigada, doutor, disse, apertando minha mão. De quê? Algo aconteceu dentro de mim. Eu não vou esquecer, eu não posso esquecer. Ah! Que vida medíocre até então. A vida, minha filha, é sempre uma bênção, eu sei, agora sei, expressei-me mal. A vida de um verme é um prodígio que ninguém consegue definir. Eu estava, vim, fui e tornou a vir, ao mundo espiritual, tem certa lógica, um encadear incessante. No entanto, necessito de maiores evidências, doutor. Quero estudar o assunto. O senhor me facultaria acesso a algum curso? Nossa Modesta cuidará disso. A experiência lhe foi útil? Questionou, enquanto Manuel lhe oferecia uma chávena de chá fumegante. Em parte, sim, confirmou-me certas teorias, mas você precisa repousar. Maria do Rosário. Este nome não me sai da cabeça. Eu pronunciei. Desde criança, minha mãe me fez devota de Nossa Senhora do Rosário, filha, com o respeito que as suas convicções me merecem. Em nossas múltiplas incursões no corpo de matéria densa, já animamos inúmeros personagens, vivemos em épocas diversas, pertencendo às mais diferentes raças, identificando-nos através dos variados nomes que recebemos. Maria do Rosário, Alice, Inácio, como eu, Manuel Roberto Modesta, como os nossos amigos, não passam de rótulos para quase sempre mesma embalagem, segundo a individualidade de cada um. Todavia, enquanto o conteúdo não mudar, convém, minha irmã, que você descanse agora, não é? Interveio Modesta. A senhora tem razão. Estou bem, sinto-me melhor do que sempre me senti, mas preciso recuperar energias. Até que volte a adormecer, falhei companhia, pois o doutor Inácio e o Manuel precisam se retirar. Diminuindo um pouco mais a intensidade da luz na sala que, igualmente, lhe servia de aposento, o bom colaborador acionou o pequeno botão, e suave música ambiente se fez ouvir, convidativa ao sono repousante. Saímos e, notando-me calado, o companheiro tomou a iniciativa da conversa. Desculpe-me, doutor, se o interrompo em suas reflexões, elas não me conduziriam a parte alguma, não tem importância. Fique à vontade. O que o senhor achou? Acrescentou subsídios. Em tese, salvo averiguações futuras, a conclusão a que cheguei é a seguinte: o grau de lucidez do espírito nas dimensões espirituais depende de seu estado de conscientização na Terra. Em outras palavras, a interpretação da realidade externa que vivência, com menor ou maior intensidade, em qualquer quadrante do universo, diz respeito à vida mental da criatura. Lamento, mas ao que parece, não estamos mentalmente preparados para uma estada mais longa nas regiões etéreas. O mundo físico é o nosso habitat. Quem não tem cérebro para a vida no corpo, não o terá para a vida diferente fora dele. Complicado, questão pertinente à formação do ser. Como os meus pais costumavam dizer, questão de berço, de educação, enfim. De educação integral, profunda em todos os seus aspectos. Nada de intelectualismos de superfície ou de moralidade aparente. Doutor, traduza, Manuel, o pássaro faz seu ninho na árvore enraizada no solo, na depressão rochosa, às vezes rente ao próprio chão. Feito para voar, ele nasce e se desenvolve na terra. O espaço é o seu habitat natural. De quando em quando, porém, ele precisa pensar, procurar alimento, fortalecer as asas. Espiritualmente, ainda somos pássaros, digamos, na chocadeira. O orbe físico é a nossa chocadeira, entendeu? No intervalo entre uma encarnação e outra,
Voamos um pouquinho, mas logo, filhotes quase em plumes, com receio da amplidão, voltamos para o ninho. Estou me sentindo dentro da casca de um ovo, um embrião de passarinho, ainda se fosse de uma águia. Mas não, é de pardal, doutor, ao mesmo tempo em que o senhor nos leva à altura, puxa-nos para baixo, para que não tenham crise de vertigem. Não reclame. Você está preparado para viver com os anjos ou como os anjos? É claro que não, então, cogite da angelitude, sem, no entanto, perder a sua humanidade. 32. Quando cheguei ao meu gabinete, confesso-lhes que me sentia desgastado. O dispêndio de energias para induzir Alice a sono hipnótico e a concentração no intuito de obter as possíveis informações haviam sido grandes. Precisava refazer-me, repousando por alguns minutos. Antes, porém, deparei-me com a correspondência sobre a mesa e, dentre as cartas que me chegavam às mãos, de missivistas de todos os lugares, do além e da própria terra, uma me chamou a atenção em especial. Doutor Inácio, escreveu o remetente, somos colegas e me identifico com toda a sua obra. Tenho aprendido muito com o senhor e quero cumprimentá-lo pela coragem. Creio, no entanto, que cada capítulo de seus livros merece maior desdobramento ou, por outras palavras, mais amplo detalhamento, a fim de que os assuntos considerados polêmicos melhor se esclareçam. Seria isto possível? A velocidade das informações nos deixa um tanto atônitos, e receio que não estejamos preparados para recebê-las. Daí, as controvérsias e incompreensões que o seu importante trabalho tem originado. Qual a sua opinião a respeito? Estimaria ouvi-lo. O médico encarnado tecia outras considerações elogiosas que prefiro omitir. Embora cansado, resolvi, pegando papel e caneta, responder de imediato, aproveitando as ideias que se me faziam claras. Caro colega, comecei a redigir. Agradeço suas palavras de incentivo e o respeito pelo insignificante trabalho deste seu irmão. Não considero que esteja fazendo algo, além de cumprir com o meu próprio dever. Você tem razão, quando se refere à necessidade de maior detalhamento de certos assuntos. Sinto-me, no entanto, inabilitado para fazê-lo, junto ao companheiro que me serve de intérprete às considerações. Quem sabe, daqui a pouco, há de aparecer alguém que, na condição de médium ou não, se dispõe ao tentame, concorda. Em mim e no amigo de que me sirvo mediunicamente, sobram apenas boa vontade e o imenso desejo de sermos úteis à causa que abraçamos. A doutrina dos espíritos, desencarnados encarnados. Quem sabe, você mesmo, reunindo melhores condições que as de que dispomos no momento, possa algo escrever, dando a este ou aquele o embasamento científico e, consequentemente, lógico que muitos estão a esperar. A mediunidade vem se sutilizando de tal maneira, que, para se considerar médium, ninguém carece de exercê-lo ostensivamente. As duas humanidades, a física e a extrafísica, estão a cada vez mais estreitamente entrusadas. Trata-se de um processo irreversível, que nem mais uma nova Santa Inquisição, com o número de fogueiras acesas elevado à 100ª potência, conseguirá reverter. O espírito, definitivamente, tem se emancipado de fanatismos e preconceitos, e a verdade é que o espiritismo se encontra hoje espalhado por toda parte do mundo. Tenho procurado transmitir-lhes apenas o que constato, sem que, na maioria das vezes, repito, disponha de recursos para o desenvolvimento de teses, tão a gosto das mentes perquiridoras. O nosso esforço humilde é do semeador anônimo que lança a semente ao solo, na expectativa de seu desabrochar. Se estivermos logrando fazer com que os que nos leiam meditem sobre as realidades da vida espiritual, as quais mesmo nós, os desencarnados, pouco conhecemos, nos daremos por satisfeitos. Quando passo do singular para o plural, deixo implícito que, ao contrário do que muita gente pensa, não estou agindo à revelia de companheiros mais experientes, que, neste outro lado, estimo escutarem suas ponderações. Nunca fui tão irresponsável ou leviano assim, a ponto de, sobre assuntos tão sérios e complexos, pensar apenas pela minha própria cabeça. Quanto a estarem ou não os homens preparados, ou seja, os espíritas, aos quais mais particularmente nos dirigimos, tenho a dizer-lhe o seguinte: se não estivéssemos prontos ou receptivos à luz que do alto se projeta em nossos ensombreados caminhos, mesmo com ela esplendendo à nossa volta, não conseguiríamos divisá-la. A doutrina, dentro de seu natural dinamismo, carece de acompanhar o avanço da ciência. É claro que não nos cabe nada provar. O propósito da terceira revelação é o da restauração do Evangelho.
Não obstante, não podemos simplesmente nos omitir, deixando que tudo aconteça através do labor de terceiros, de estudiosos e pesquisadores que não tenham o nosso comprometimento doutrinário. Onde os novos Crookes, Bosano, Aksakov, Flammer,